seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, A Hora do Lucro. E no programa de hoje eu vou falar o seguinte, eu vou responder o seguinte para você que me segue, para você que sempre nos acompanha aqui. Como é que faz para realmente ter um lucro aí, com gado no coxo hoje? É exatamente isso que nós vamos conversar aqui hoje, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e aqui nestes canais de comunicação, aqui neste perfil, eu ajudo produtores a construir um lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça de gado no coxo, com confinamento sem volumoso. E aí, que toda vez que a gente fala em lucro no coxo, a turma me pergunta, mas Marcelo, como é que faz no meu caso? Como é que faz hoje em dia para conseguir chegar nesse resultado? Eu sei que você sabe, eu sei que o seu método funciona, eu sei que essa turma consegue, mas aqui no meu caso é mais difícil. Eu vou falar hoje do seu caso, meu amigo. Vou falar com todos vocês hoje. Esse programa existe para contribuir para a transformação da pecuária de corte nacional, trazendo informação de verdade na fase de terminação de engorda no coxo. E para você que está chegando aqui hoje, para você que realmente acha que está cada vez mais difícil, eu vou dividir a tela, vou mostrar algumas contas aqui para você hoje, certo? Se você quer mesmo continuar na pecuária, se você não quer sumir do mapa, eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube para você receber atualizações agora. Marcelo, lucro todo mundo quer, retorno rápido mais ainda, todo mundo quer retorno, todo mundo quer lucro, certo? Agora, para a gente falar de lucro no coxo, o que é retorno? O que é lucro para você hoje? Qual que é o conceito de lucro? Quanto você já tem de lucro hoje por cabeça aí na sua propriedade? Vou te convidar a pensar sobre isso. O que é lucro? É uma historinha que você vai contar lá para os seus amigos? Ou é uma historinha que alguém conta para você? É isso que é lucro? É isso que você acha que é lucro com pecuária? Não é isso não. Lucro é o resultado de um trabalho, o que sobra de um trabalho, do que sobra de verdade de um trabalho. E para saber o que sobra, tem uma palavra que é importante, que eu vou falar sobre ela hoje, sobre a conta, sobre fazer conta. Muito importante. Vou falar sobre ferramentas, vou falar sobre decisões certas. Sem decisões certas, não tem lucro. Decisões são muito importantes. E para quem já confina, para quem já tem aí 1.000, 2.000, 3.000 cabeças, 4.000 cabeças de gado no coxo, por onde está vazando o seu lucro hoje? Qual que é o ladrão aí da sua propriedade? Não ladrão que rouba necessariamente, eu estou dizendo, vazando pelo ladrão. Por onde está escapando esse lucro? Qual área você está deixando de olhar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui também hoje, certo? Então, se você quer aprender mesmo, fica firme até o final, senta aí tranquilo e anota as coisas, ok? E quem quer continuar na pecuária mesmo, tem que ter lucro de verdade, certo? Tem que saber fazer a conta, tem que saber estancar essa hemorragia. Quando a pessoa chega lá acidentada, num pronto-socorro, e aí tá sangrando, certo? De onde vem essa hemorragia? Aonde está o problema da sua propriedade hoje? Você que está aqui com a gente. Tem que achar onde está esse problema. E um problema grave que eu vejo nas operações, nas propriedades que tentam engordar gado, é fazer um trato, uma mistura mais ou menos, sem saber as quantidades que está colocando de cada coisa, e vai na boa vontade, mas no final não fica claro. Então, quem quiser entender um pouco mais essa conta, fica até no final. Mas agora, é claro que não é só fazer conta, não é só a conta. A conta é uma parte, mas a outra parte é o método. É usar um método que seja comprovado, um método de engorda que funcione, que leve àquele resultado. Quais são as vantagens de usar um método hoje? Reduzir os erros que você tem no percurso da engorda para ter um giro rápido e para conseguir produzir carcaça. Quando você tem um método, você passa a perna em cima do cavalo, né? O cavalo passou selado, mas sem o método, ele pode passar e pode ir embora. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Quando você tem um método, você sabe o que você tem que fazer. Se você já me acompanha aqui nos canais, você sabe que a gente te prepara para isso aqui, te prepara para aprender um método, te prepara para botar a mão na massa, te prepara para continuar na pecuária hoje, certo? Agora, se você entendeu isso e entender cada vez mais isso, você consegue fazer certo do jeito que as coisas são aí na sua propriedade, fazer certo do seu jeito, com dados, com análises. Ah, Marcelo, dado, análise, não tem nada disso que você fala muito difícil. Dado, análise, o que é dado? Dado é o preço da comida. Então, informações importantes. Preço da comida é uma. Análise é saber se vale a pena comprar essa comida. Olha que importante. Dado e análise. Dado, preço de ingrediente, preço da comida que você vai fazer para botar no coxo. Análise, vale a pena pagar isso? Ou é só olhar o preço? Qual é a tua noção de caro e barato? Ou seja, ter dado, saber fazer análise, saber fazer a conta certa, saber funcionar aí na sua casa, entender a diferença entre comida cara e investimento inteligente. Olha, parece a mesma coisa. Comida cara, a diferença entre comida cara e um investimento certo, inteligente, para gerar um lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça. Você vai precisar investir. E muita gente tem medo de fazer esse investimento. A semana passada, eu tive lá em Quirinópolis. E lá em Quirinópolis, tem uma situação da propriedade lá. Aproveitando um resíduo de capim que tinha lá, certo? Para fazer adaptação. Na verdade, ele não tinha começado a tratar propriamente disso. Estava na adaptação no coxo, então estava aproveitando lá o que sobrou de um capim, de um miyagi,
que ele fez para semente, para vender semente, sobrou um resíduo ali, então estava aproveitando aquele resíduo, estava aproveitando para comprar um resíduo de milho barato e misturar com um núcleo lá de 11% de inclusão, fazer uma ração, certo? Então a tentativa do nosso amigo lá de Quirinópolis era fazer da melhor forma possível, ou seja, tinha um resíduo de volumoso, tinha um resíduo de milho, e o gado estava no coxo, o gado estava comendo, e ele falou assim, Marcelo, eu não estou vendo resposta nesse gado, o gado já faz dias que está comendo aqui, não enche, está fino, vacada, sabe, com vazio fino. E aí, a conta dele estava boa ou estava ruim? Ele estava gastando pouquíssimo por dia, mas o retorno, naquele caso, estava muito baixo, certo? Diferente do que aconteceu lá com o Pedro, que na verdade é aqui mais perto, né? Aqui em Piraju, com o Pedro. Estava conversando com o Pedro na sexta-feira, o Pedro já está com a gente já faz alguns meses, está perto de abater o primeiro lote de vacas descarte, certo? E aí, quando a gente viu as vacas no pasto, eu falei, Marcelo, eu tenho poucos animais, mas eu quero botar assim, só para dar um giro nesses animais, para ver como é que é o método, ver como é que funciona o método. Aí o Pedro foi lá, pegou a vacada, tinha poucas vacas lá, 10 vacas, e começou a tratar das vacas, e aí fez a primeira pesagem. Aí ele falou assim, Marcelo, aconteceu uma coisa estranha. Elas estão meio finas, parece que elas não ganharam muito peso, essas vacas. Estou olhando, elas estão meio finas. E, de fato, elas vinham já de um sistema de trato, de pasto, comendo muito pasto, com muito capim, né? O peso, o volume ruminal grande, né? A vaca acaba, né? Enfim, come cheio, volume visceral grande. E a hora que ele entrou nas nossas dietas, que são mais fortes, que são mais concentradas, o volume diminuiu. Então parecia que o animal não estava ganhando peso. Quando pesou, que foi agora semana passada, aproximadamente 60, aliás, não tinha dado 60 dias de coxo ainda, deu um ganho de peso nessa vacada maior que 2 quilos por dia. E eu até troquei na hora, falei, Pedro, é normal ter ganho de peso forte, certo? Mas esse gado já vinha comendo uma raçãozinha antes, já vinha num pasto bom antes, isso não é só um compensatório, e é vaca. Certo? Tudo bem que a dieta estava certa, redondinha, que ele fez a adaptação bem feita, que ele cuidou certinho do confinamento, mais de 2 quilos em vaca. Ele falou, Marcelo, eu subi na balança e eu pesei o meu peso, estava certo. Aí depois meu irmão subiu, pesou também, nós calibramos a balança. E foi exatamente isso que deu. Então veja, na situação anterior, lá no Goiás, na maior tentativa de fazer bem feito possível, estava com volumoso e um resíduo que não estava engordando o gado. E nessa outra situação aqui, de Piraju, interior de São Paulo, a vacada ganhou mais de 2 quilos. O que teve de diferente nessas duas situações? Teve informação, dado, e análise. Duas coisas importantes. Análise prévia do que ia acontecer. E aconteceu mais ainda do que foi previsto, hein? Vamos lá. Então, quando a gente traz uma forma de ganhar dinheiro no coxo, Marcelo, você só pode estar maluco, né? Você vem trazer essa informação hoje. Arroba caiu de novo, Marcelo. Vocês viram como é que foi a semana passada, arroba? Pois é. Como é que tá a arroba hoje? Tá baixa. Tá de doer em muitas regiões, né? Muitas regiões. Então é normal que o pecuarista pense que assim, Marcelo, eu entendo o que você está falando, mas hoje não funciona. Aqui em casa não vai funcionar isso aí. Não consigo ter esse lucro. E apesar da gente estar vivendo um momento muito difícil mesmo, e eu entendo que tem que ter força nessa hora, não pode ser qualquer um. Tem que ter mesmo culhão, tem que vestir o chapéu lá, tem que ir pra cima. Acontece, meu amigo, que tem 2 times diferentes e eu quero saber em qual desses 2 times você quer ficar hoje. O primeiro time é o que aproveita qualquer situação para entender o desafio e fazer certo. Esse time tem meu apoio. E o outro time é o time que só reclama, é o time que só fala, não vai dar certo, é o time que vai sair da pecuária. Certo? É o time que acredita numa crença limitante e que não consegue e acha 1000 motivos. É o frigorífico, é a arroba, é o mercado, é a política. Esse outro time vai sair da atividade. Então, se você quiser ficar, eu te ajudo. Agora, se você quiser sair, ainda assim, eu vou te dizer uma coisa, hein? Agora é o pior momento para sair, porque você vai vender muito barato se sair agora. Mesmo quem quer sair, tem que sair na hora certa. E não é agora, não. Bom, se você vai tratar no coxo, então, se você vai precisar tratar no coxo, tem que fazer a conta do que compensa, e não do que é caro, do que é barato. Agora, por que a gente tem visto a turma do coxo ter prejuízo? Agora eu vou mostrar a ilusão da comida barata. Estou mostrando aqui na minha tela, na tela do meu computador, para quem está acompanhando pelo YouTube, a ilusão da comida barata. Veja, você está enxergando aí o seguinte, então, vamos lá. Você está enxergando aqui embaixo, ó, acompanha meu mouse aqui, ó, valor da mistura, quilos, reais por quilo, 27 centavos o quilo da comida no confinamento. Ou seja, o custo nutricional dessa comida de 27 centavos o quilo foi R$ 7,65 por dia. Só o custo da comida não diz nada, sozinho. Vamos entrar agora na questão da performance dessa dieta de 27 centavos, porque não é a dieta que eu trabalho. É uma das dietas, por exemplo, que chegou até mim, um produtor que trouxe isso até mim, aqui do interior de São Paulo, mais precisamente de Leme. Marcelo, eu não ganho dinheiro com boi. Minha comida é barata,
Eu compro bem, mas não consigo, não engorda. Então essa dieta, ela tem lá 45% de capiaçu, 36% de um resíduo de milho muito barato, depois 15% de uma bandinha de soja também, bandinha de soja, assim, barata, sabe? Tudo precinho bom. 1,5% de ureia para chegar na proteína, né? Uma quantidade de ureia boa, certo? E aí 2,5% de um núcleo comercial, certo? Um núcleo comercial que custou 3,80 o quilo. Até aí um núcleo com monenzina, tudo certo, né? Um núcleo ok. E um capiaçu que custou 90 centavos a tonelada. Hoje em dia já está um pouco mais que isso até, né? Dependendo aí, mas vamos botar 90 centavos a tonelada, então uma diária de 8,65. Vocês acham que deu lucro ou prejuízo esse confinamento? Vamos lá. Próxima tela agora. O custo total do período de engorda, que é diferente do custo por dia. O custo total do período de engorda foi R$ 1.586. E aí, meus amigos do conselho, R$ 1.586 para engordar um boi é muito ou é pouco dinheiro? Veja. 7,65 de nutrição, mais R$ 1 de custeio. Custeio até que tá bom. Agora, quantos dias demorou para levar esse animal para o gancho? 183 dias. O animal entrou com 300 quilos, certo? Peso final, 520 quilos. Peso vivo em arrobas, 300 quilos, 50% de rendimento de carcaça. O animal não chegou muito magro, certo? 10 arrobas. Peso final, 17 arrobas. E olha que interessante, uma coisa importante. Quando abateu esses animais, o rendimento de carcaça dele foi 50%, ou seja, foram 183 dias para colocar 7,3 arrobas nesses animais, certo? Ou seja, com um rendimento de carcaça de 50%. E o ganho de peso de 1,2 kg por dia. Ganho de peso de 1,2 kg por dia é pouco, mas eu vou dizer para vocês, eu acompanho várias situações que chegam até mim aqui pelas redes sociais com um ganho de peso de menos de 1 quilo por dia, por erros de dieta. Como é que a gente pode conseguir construir um lucro, um ganho de peso de menos de 1 quilo por dia? Não dá, muito difícil, a não ser que seja passo, recrie, outra história, né? Então aqui eu estou mostrando 183 dias de coxo e o rendimento de carcaça, 50% de rendimento de carcaça. E aí, meu amigo, olha o resultado econômico, o prejuízo só apareceu no final da operação. Por quê? Porque esse gado que ficou 183 dias no coxo, que ganhou 1,2 kg por dia, ele foi vendido numa arroba de R$210, certo? E ele também foi comprado numa arroba de R$210, então o preço da arroba de compra e a arroba de venda igual, mas o custo da arroba engordada dele foi caríssimo e ele deu um prejuízo de R$46,46, mesmo com uma dieta de 27 centavos o quilo. E é por isso que eu digo, a ilusão da dieta barata tira você da pecuária, tira você da engorda, você que quer fazer um dinheiro com gado no coxo, você que não consegue, por exemplo, vender uma vacada descarte, você que não consegue ter rentabilidade na propriedade, ter facilidade de vender animais na propriedade. Toda vez que a gente pensa em fazer dinheiro, em engordar um gado, vem lá a primeira tentação, economizar na comida. Você acompanhou hoje o que aconteceu com esse confinador, com esse proprietário que levou esses animais por 183 dias. Depois de trabalhar 183 dias, fechou lá com prejuízo de R$ 46,46 com uma dieta de capim, açu e resíduos. E aí, olha só, agora você está enxergando aqui na minha tela duas coisas, os dois custos. O custo que a gente falou lá de R$ 8,65 por dia, olha aqui embaixo, 8,65, ou seja, R$ 1.586, certo, por animal, versus uma dieta que funciona, versus uma dieta que levou a um outro confinador, a um outro resultado final. Então veja, olha que importante, prestem atenção nisso, olhem na minha tela esses dois preços. Parece muito bom uma comida custar R$ 8,65 o dia, parece muito caro ter que comprar um milho para fazer um trato forte que vai custar R$ 14,29 o dia. Veja, você prefere gastar R$ 14,29 por dia ou 8,65? Se você não tivesse ouvido a minha explicação antes, você fala, Marcelo, é claro que eu prefiro gastar 8,65. Você tá louco, Marcelo? Olha o jeito que tá as coisas. Olha o frigorífico, o jeito que faz. Não consigo vender cigarro. É claro que eu prefiro gastar 8,65 do que gastar 14,29. Pois é, mas se você olhar lá no final, 14,29 por dia, no final, gastou 1.280 versus 1.586. Ou seja, é um prejuízo grande e eu vou mostrar o porquê. Porque quem achou que 14,29 era caro não sabe que esses 14,29 num gado cruzado, não é Nelore bom nem cruzamento industrial, é gado colorido que você pode ter preconceito de comprar, mas tudo bem, respeito a sua opinião. Acontece que esse gado colorido bem tratado ganhou 1,450 kg por dia, rendimento de 53,5, não é de 55,5, nem de 56, nem de 57, é 53,5. 90 dias de coxo, 90 dias de coxo. E olha o resultado de lucro desse gado, que entrou com 360 quilos no coxo, saiu com 490, certo? Entrou com 11,5, estava magro, estava com baixo rendimento, saiu com 53,5, 17,5 em 90
dias, metade do tempo do outro confinador que gastou metade. Metade do tempo do outro confinador. E aí, meu amigo, quando alguém vier te falar que comida é cara ou barata, você manda para Portugal de navio. Se a pessoa não te falar o ganho de peso que essa comida dá, uai. Como é que ela pode sair falando assim? Como é que ela pode influenciar negativamente, te prejudicar, te induzindo a comprar uma porcaria de uma comida barata que vai te tirar da pecuária? E você vai continuar falando que não dá para ganhar dinheiro ouvindo alguém que não tem propriedade para te falar. Que, aliás, você deveria chegar nessa pessoa que te ensinou errado e botar logo lá ela, um processo nela, para reivindicar os seus direitos, porque as pessoas falam muito por aí. Olha, 90 dias de coxo, 90 dias de coxo, 1,450 kg por dia, 1,450 kg por dia. Sabe o que aconteceu no final dos 90 dias? Com esse rendimento de carcaça de 53,5, esse animal que ganhou 1,450 kg em 90 dias, foi vendido numa arroba aí de 225, arroba São Paulo, certo? Nós estamos falando arroba São Paulo, estamos falando de gado cruzado, estamos falando de um gado que entrou no confinamento e estamos falando de um gado que rendeu 4,27% ao mês sobre o capital investido e deixou um lucro de R$ 501,44. Numa dieta que custou mais caro, em metade do tempo esse gado estava pronto. Eu canso de ver isso. Aqui mesmo hoje, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem vários alunos meus que têm esse tipo de resultado. E tem muita gente que não olha mais a cor do gado, não. Olha a oportunidade, que já aprendeu a fazer a conta. E aí, tem que ter um trato certo? Tem que ter um trato certo. É lógico que tem que ter um trato certo. Não é sair misturando qualquer coisa. Não é sair misturar a quantidade que você quiser de qualquer coisa e achar que tá bonito. Chega disso. Mudou já. Não é mais assim. Não funciona mais assim agora. Só dá certo se começar certo. E a primeira parte de tudo isso é simplesmente a questão da conta, certo? Então, o decreto de hoje é: faça conta. Não fica aí, sabe aquela pessoa que fala, pega pelo ouvido assim? Hoje todo mundo está falando muito, cada vez mais, todo mundo quer ter opinião. Aqui eu trago a informação com a técnica por trás, o fundamento do que funciona, do que não funciona, de tudo que você precisa fazer para realmente chegar nesse lucro. E talvez, ainda hoje, ou ainda assim, alguns de vocês estejam pensando assim: Marcelo, aqui não dá certo. Vai dar certo aí em São Paulo, Bauru, Estado Rico, arroba cara, em São Paulo funciona. Meu amigo, funciona em qualquer lugar. Funciona a conta certa. Não é o Estado, é a conta, é o método. É tudo isso junto. Eu vivo isso todo santo dia. O que eu mais escuto são pessoas que não têm coragem de fazer acontecer e fica falando que o problema é do frigorífico. Quanto tempo vai demorar para você inverter esse jogo? Depois que você aprende a produzir carcaça, e pergunta para qualquer um dos meus alunos que aplicou o método, entregou a carcaça, você pergunta o que aconteceu depois de um tempo. Não é no primeiro dia não tem mágica. Tem trabalho. Acontece que produto bom aparece. Produto bom aparece, aumenta o seu poder de barganha. Agora, existe uma decisão. É falar mal? É reclamar? Ou é virar o jogo? Eu entendo que o momento é difícil, mas hoje você entendeu aqui por que pode funcionar ou não. Eu mostrei dois exemplos importantíssimos. Hoje você entendeu uma coisa muito importante que não é brincadeira, que é não emprenhar pelo ouvido, certo? De achar que é caro, que é barato, sem fazer conta. Hoje eu mostrei uma parte dessa conta. E a conta dá certo para chegar em 500 a R$1.000 por cabeça, tem que olhar todas as partes. E a pergunta é a mesma para quem tem 40 ou 4 mil bois. Como? Com conhecimento, com técnica e com atitude, ok? Então hoje nós falamos sobre como construir esse lucro olhando para esta conta, olhando para esse custo-benefício, certo?